Olá, saudações cordiais e fraternas a tantos quantos estejam acompanhando a mais esta nossa gravação, transmitida pelo canal A Fé Ortodoxa do nosso querido amigo Padre Policarpo. Estamos gravando este vídeo com o propósito de abordar um tema bastante especioso, bastante controverso, bastante polêmico, que tem sido solicitado repetidas vezes por aqueles que acompanham o canal. E é referente às raízes históricas do calvinismo, em parte também do luteranismo e de certos aspectos da teologia romana, latina, ocidental. Em suma, que diz respeito ao tema da graça divina e suas relações com o livre-arbítrio. Para início de conversa, gostaria de fazer uma observação que julgo oportuna. Quando nós estudamos a Reforma Protestante, eu sou um ex-protestante. Quando estudamos os primórdios da Reforma Protestante, muitas vezes deixamos de prestar atenção num fato bastante significativo. E este fato é que o promotor inicial da Reforma Protestante, o alemão Martinho Lutero, pertencia à ordem agostiniana. Muitas vezes esse aspecto passa desapercebido aos olhos dos estudiosos, inclusive dos estudiosos mais cuidadosos. Não deveria. Está plasmado na mente, na mentalidade dos apostólicos romanos, que Lutero teria tirado toda a sua reforma do oco da bananeira. Ou seja, que Lutero teria inventado o protestantismo como um todo. Que Lutero havia criado cada aspecto dessa nova, entre aspas, nova e estranha teologia. É verídico quanto a certos aspectos. Não exatamente verídico. Na verdade, a gente percebe, ao estudar as raízes históricas do protestantismo, ao estudar a história da Reforma Protestante, constatamos, com certa perplexidade, que diversos dogmas do protestantismo contemporâneo não procedem de Lutero, mas procedem de um colaborador seu muito próximo, que era Andreas Bodenstein Karlstadt. O combate ao celibato dos clérigos, inclusive dos bispos, partiu de Karlstadt. A canonização do cânon bíblico palestiniano, o judaico, partiu de Karlstadt. O anabatismo partiu de Karlstadt. Os primeiros ensaios de zwinglianismo, ou de interpretação alegórica não presencial da Eucaristia, também parecem ter partido de Karlstadt. Mas foram abraçados sucessivamente por Lutero,
por Zwinglio, pelos anabatistas. Cada um desses grupos, ou cada uma dessas pessoas, foram se apropriando das invenções de Karlstadt. Porém, nem tudo na Reforma Protestante foi, por assim dizer, uma criação ou uma invenção ab ovo, especialmente no que diz respeito às questões antropológica e soteriológica, ou seja, no que diz respeito ao livre-arbítrio e à graça divina. E é justamente neste nicho, neste espaço, neste domínio, que devemos prestar bastante atenção no detalhe a que me referi a princípio, que Martinho Lutero era agostiniano. E isto não é, de modo algum, isto não é de forma alguma uma coincidência. O fato de um século depois, Janzene de Pré ter lido a obra completa de Agostinho não é uma coincidência, como o fato de Lutero ser agostiniano não é, como veremos, uma coincidência. Calvino não partiu do nada. Lutero tampouco partiu do nada. A reforma não foi, pelo menos em sua totalidade, a reforma não foi criada do nada, como certo número de apostólicos romanos tendem a pensar. Certos aspectos da reforma protestante têm uma gênese muito mais antiga, e que nós, gregos ortodoxos, nós, cristãos católicos ortodoxos, membros das igrejas apostólicas do Oriente, temos que compreender perfeitamente bem. Tampouco é coincidência que Agostinho de Hipona, o assim chamado Santo Agostinho, que tenha ele sido, antes de se tornar cristão, que tenha ele sido maniqueísta ou maniqueu. Não vou entrar agora, é claro, na gênese do maniqueísmo, na história do maniqueísmo, do eucaçaísmo, dessas estranhas heresias do Oriente mais extremo, mais afastado. Não vou entrar nestes termos. Porém, é exato, é indubitável, que esse mesmo Agostinho, que mais tarde escreveria uma série de obras contra o maniqueísmo, refutando alguns aspectos seus, que esse Agostinho, antes de se tornar cristão, antes de ter sido convertido por Santo Ambrósio, bispo de Milão, e batizado por ele, que esse Agostinho tenha sido maniqueu, tenha sido maniqueísta. Lutero foi agostiniano. Agostinho é o autor mais citado nas Institutas de Calvino. É praticamente tão citado quanto a assim chamada Bíblia ou o Novo Testamento. É de longe o padre da igreja mais citado. E, neste sentido, quanto à preferência por Agostinho, Lutero e Calvino não partiram do nada. A própria Igreja Romana, por questões bastante peculiares, já havia convertido este homem numa espécie de superpadre da Igreja, numa espécie de detentor do primado petrino, do carisma do primado, numa espécie de superpadre, titã da fé, colocado acima de todos os outros padres, de todos os outros doutores e mestres, defensores da revelação divina.
Agostinho e Calvino só levaram este tipo de pensamento à frente. Ainda hoje, a Igreja Romana, de modo geral, costuma colocar Agostinho de Hipona como o padre mais importante da Igreja. Embora Hamann, na obra Agostinho e seu Tempo, Hamann seja bastante enfático ao reconhecer que Agostinho pouco ou nada sabia de grego. Né? Agostinho, nas confissões, aliás, nas suas confissões, declara que não gostava, tinha dificuldades com a língua grega, não gostava de estudar o grego. Inclusive o bispo de Hipona anterior a ele era Valério era grego. E por isso Agostinho, em algumas ocasiões, Agostinho refere mais de uma vez as suas dificuldades quanto à língua grega, a sua falta de manejo com relação à língua grega. E isso é muito importante para que compreendamos esta ignorância de Agostinho em grego é importantíssima para que nós compreendamos a gênese do seu pensamento, tanto antropológico quanto soteriológico, uma vez que ele jamais pôde ler com a habilidade necessária a Septuaginta em grego, ou seja, tanto os textos dos escritos judaicos quanto o Novo Testamento. Agostinho nunca teve habilidade para lê-los na Septuaginta grega. Como também não tinha habilidade para ler os antigos padres, o que os antigos padres escreveram em grego. Né? Nós sabemos que Tertuliano escreveu parte das suas obras em grego. Né? Sabemos que Hipólito escreveu suas obras em grego. Justino escreveu suas obras em grego. Parte dos padres latinos, romanos ocidentais, até o começo do século IV, escreveram suas obras em grego, parte de suas obras em grego. Aliás, a primeira porção do Ocidente cristão a desprender-se da língua grega e adotar o latim foi a África, ou seja, a terra natal de Agostinho. No tempo de Agostinho, século IV, século V, inclusive, a África já estava bastante afastada da língua e da literatura gregas e, portanto, das tradições mais antigas da Igreja, tradições conservadas pelas igrejas apostólicas do Oriente, pelo Oriente cristão, de língua grega. Claro, também havia a língua siríaca, o copta, mas a língua franca do Oriente, desde os tempos de Alexandre o Grande, era o grego. A língua da igreja. A língua em que foram pela primeira vez registrados os nossos evangelhos. Na língua em que foram registradas as cartas dos apóstolos e também os primeiros escritos extra-bíblicos dos padres apostólicos, dos padres apologetas, todos escreviam em grego. E, bem, repito, é notória a notória falta de manejo de Agostinho com relação à língua grega. E Agostinho pretendia, é claro, Agostinho como Lutero, Agostinho como Calvino, como Lutero, ele pretendia estribar os seus ensinamentos
na Bíblia, em parte no Antigo Testamento, aquele texto, minha mãe concebeu-me em pecado. E também no famoso texto de Paulo, em Adão todos pecaram. E esses textos estão em grego, tá? Fazem parte da nossa Septuaginta, do nosso Novo Testamento. Bem, a questão é, o cerne da questão é, teria Agostinho de Hipona ensinado a doutrina luterana no que se refere à questão da graça e do livre-arbítrio? Lutero estava persuadido de que estava restabelecendo a verdade. Lutero estava convencido de estar vindicando a doutrina correta no que diz respeito à graça, às relações da graça e do livre-arbítrio. Lutero acreditava que, ao menos quanto a isto, não estava inventando nada de novo. Lutero tinha, sim, insegurança com relação aos princípios do protestantismo. O biblismo, o livre exame. Quanto a isso, Lutero tinha relativa insegurança. Sabia que estava ensinando algo novo que nem mesmo Agostinho havia jamais ensinado, ou qualquer outro padre da igreja, a suficiência das escrituras, livre exame individual. Quanto a isso, Lutero sabia que estava inaugurando um terreno, inaugurando um terreno totalmente novo. Mas quanto à doutrina da graça e do livre-arbítrio, Lutero estava convencido de que estava restabelecendo uma verdade posta a perder por parte da Igreja Romana ou pelo papado, como queiram. Lutero encarava os últimos tempos, os últimos séculos precedentes, como um tempo de triunfo do que ele classificava como pelagianismo. Podia ser o semipelagianismo ou algo que ele considerava como pelagianismo. E claro, pelagianismo para Lutero equivalia a uma apostasia, a heresia, a apostasia. Então ele pretendia restabelecer uma ortodoxia. E ele pretendia restabelecer a ortodoxia de acordo com as opiniões de Agostinho. Lutero era agostiniano. Fora de dúvida que tenha lido parte considerável das obras de Agostinho, como mais tarde fez Jansenio, próprio Calvino e tantos outros. Lutero acreditava partir de Agostinho. Não acreditava estar inventando qualquer coisa nos terrenos da graça e da liberdade, de estar criando algo novo. Então a pergunta que surge, os apostólicos romanos negam, enfaticamente, os apostólicos romanos negam isso. Eles não acreditam que Agostinho ensinou as mesmas doutrinas que Lutero teria ensinado, e Calvino e o próprio Jansenio. E a pergunta que surge realmente é esta. Esta é a pergunta que surge. Teria Agostinho de Hipona ensinado o calvinismo antes de Calvino, antes de Lutero? Teria Agostinho de Hipona sustentado as mesmas opiniões de Agostinho, de Calvino, de Jansenio a respeito da graça e da liberdade? Grande parte dos livros de apologética apostólicos romanos negam isso enfaticamente. Consideram inconcebível. É a pergunta, e os ortodoxos orientais, ainda menos familiarizados com as obras de Agostinho, fazem o mesmo questionamento, tecem a mesma pergunta.
Teria sido Agostinho de Hipona calvinista? Aqui no canal, chegamos a gravar alguns vídeos em torno da doutrina do pecado original e do pecado ancestral. Parte dos ortodoxos, considerável parte dos ortodoxos, ortodoxos conscientes e esclarecidos, costumam a estabelecer, costumam a usar um vocábulo totalmente diferente. Não usam o termo, não deveriam nunca ter usado e não devem usar o termo pecado original, mas o termo pecado ancestral. Curiosamente, um site apostólico romano chegou a dizer que Marcos Eugênicos, o arcebispo de Éfeso, que foi a Florença, ele teria sido inventor da doutrina do pecado ancestral. E ele teria sido o primeiro ortodoxo, o primeiro cristão apostólico oriental a negar as opiniões exóticas de Agostinho, do ex-maniqueu Agostinho de Hipona. E essa afirmação é muito séria, porque nós lemos no chamado Tomo aos Armênios, que havia sido composto um século antes pelo Papa Romano e direcionado à Igreja Apostólica Armênia, quer dizer, uma parte que se desprendeu da Igreja Apostólica Armênia e aderiu ao uniatismo. Isso praticamente foi no tempo de São Bernardo de Claraval. O Papa Romano escreveu um tomo aos armênios, em que declarava que os armênios não admitiam que os recém-nascidos, que as criancinhas, que os bebês tinham qualquer pecado. Então, pelo jeito, e os armênios, administrativamente ao menos, embora sejam ortodoxos, administrativamente estão separados da igreja grega. Os armênios são chamados pré-calcedonianos. Formalmente, eles têm certa resistência quanto às fórmulas do Concílio de Calcedônia, embora a cristologia seja a mesma, a fé seja a mesma. E administrativamente são autônomos. E os armênios não admitiam, nem em sonho, no século XII, no século XIII, os armênios não admitiam que as crianças pequeninas tivessem qualquer tipo de pecado. Quando nós vamos voltar a isso, mas quando abrimos a Patrologia Altaner Schuber, que é uma obra apostólica romana, uma obra até científica, até certo ponto honesta, nós abrimos a Altaner Schuber no tópico dedicado a São João Crisóstomo, lemos na Altaner Schuber que São João Crisóstomo não reconhecia qualquer tipo de pecado nas crianças pequeninas. São João Crisóstomo negou enfaticamente, numa das suas homilias, que os bebês, os recém-nascidos, tivessem qualquer tipo de pecado. Voltaremos a isso, se der tempo. Tornaremos, se der tempo, a este assunto. São João Crisóstomo. Não sei se dará tempo. Então, a pergunta, repito, que se faz é: o que o Agostinho ensinou sobre a graça e a liberdade? Consta que Agostinho escreveu muito sobre este tema. Agostinho dedicou-se a escrever contra diversas heresias, ou contra o que ele acreditava serem heresias. Ele escreveu contra os arianos, ele escreveu contra os maniqueístas,
ele escreveu contra os donatistas e escreveu, obviamente, naturalmente, que ele também escreveu contra os pelagianos. E contra os pelagianos, Agostinho parece ter escrito cerca de mais ou menos umas 16 obras. Teria escrito umas 16 obras, mais ou menos, contra os assim chamados pelagianos. Parece que dentro da obra de Agostinho, o maior corpus é dedicado aos pelagianos, então enfoca essa questão da graça e da liberdade. Ali estão seus ensinamentos sobre isso. A Paulus publicou diversos volumes, nós temos aqui o volume 2, que é o que nos interessa, da onde vamos escolher alguma citação. E temos aqui também Padre Stanislau Grabowski, que é um especialista, foi um dos maiores, se não o maior especialista em agostinologia do século passado, do século XX. Outra obra muito boa, da qual nós nos podemos socorrer, é uma obra muito que eu costumo elogiar, tecer os maiores elogios, é a Nova História da Igreja. A Nova História da Igreja é uma tentativa bastante honesta, como a de Flichet-Martin. A Nova História da Igreja, de Jean Danielou, cardeal da Igreja Romana, e Henri Irineu Marrou, um erudito apostólico romano, ambos franceses. E costumo citar ainda a obra sobre a graça, de Karl Rahner. Os irmãos Hugo Rahner, Karl Rahner escreveram obras muito boas. E é uma obra da graça, uma obra dedicada à graça por Karl Rahner. Talvez, junto com esta Nova História da Igreja, uma das tentativas honestas de colocar o agostinianismo e Agostinho em pratos limpos. Pierre Chanou e Jacques Maritain provavelmente não leram o Corpus Agostinianum completo. Provavelmente não investigaram a fundo esse tema. O padre Grabowski, Jean Danielou e Henri Marrou com certeza leram as obras do próprio Agostinho, o Corpus Agostinianum. Pelo menos devem ter lido a totalidade dos livros sobre a graça. Então os problemas que se nos colocam são os seguintes. É a tulipe. Primeiro, pecado original. A doutrina do pecado original, com a transmissão da culpa, pacto federativo. Adão, o mítico Adão, representaria todos os seres humanos de todos os tempos. A transmissão forânea ou jurídica do pecado, para Agostinho, é uma transmissão substancial, porque Agostinho, para poder fundamentar sua opinião, ele adota também a opinião dos antigos romanos a respeito da origem da alma ou do espírito humano, que é chamada traducionismo. Então, Agostinho acreditava que a alma humana, a alma das pessoas, dos seres humanos, ela é produzida pelo pai ou pela mãe no ato da geração. Então, e isso vai levar à questão do matrimônio, que produziu uma grande celeuma entre Oriente e Ocidente. Um dos polos da questão do tal pecado original foi a questão das relações sexuais, da sua dignidade, da tal concupiscência, do matrimônio.
foi uma parte considerável da polêmica, tanto com Juliano de Eclano, quanto com Teodoro de Mopsuestia e outros autores eclesiásticos que se opuseram a Agostinho. De alguma maneira, através do traducionismo, Agostinho relacionou o pecado original com a sexualidade, com o matrimônio. Né? A emenda saiu pior do que o soneto. Inclusive eu acabei de ler, estava lendo por esses dias, aquela obra sobre a ostra. Ostra saudável não faz pérola, se não me engano, que uma coletânea de artigos de um autor brasileiro que escreveu sobre, me fugiu agora o nome desse autor. Ele era ex-calvinista, se tornou agnóstico, escreveu muito sobre educação e deixou umas crônicas. Agora, lamentavelmente, esqueci o nome dele. Um autor bastante psicanalista também, psicólogo, mas esqueci o nome dele. Onde, curiosamente, ele mostra o texto, ele colheu o texto onde Agostinho relaciona o pecado original com, acho que Rubem Alves. No livro sobre a ostra feliz não faz pérola, o Rubem Alves mostra o texto em que Agostinho, num dos seus artigos, Rubem Alves, na parte religião, Rubem Alves mostra o texto em que Agostinho relacionava o tal pecado original com o sexo, e logo com a dignidade do matrimônio, por aí vai. Bem, então, voltando, a primeira questão é a questão do tal pecado original. Não é o nosso pecado ancestral. Inclusive o padre Grabowski diz aqui. Né? Vamos ver se eu consigo achar o que o padre Grabowski diz. O padre Grabowski diz assim. Né? Vamos ver aqui se eu encontro. Né? O texto do padre Grabowski. Né? O padre Grabowski vai dizer assim. O padre Grabowski diz sobre Agostinho e essa questão do pecado original. O padre Grabowski dirá assim, que o pecado original não é transmitido meramente pelo exemplo de Adão, mas é transmitido de maneira efetiva e substancial. Né? É o que diz aqui o padre Stanislau Grabowski. Então, não está de acordo com a doutrina, não está de acordo com a doutrina do pecado ancestral, que não é de Marcos Evgênicos, doutrina que remonta a Orígenes. A definição de Orígenes é copiada por São João Damasceno na fé ortodoxa, e nós já citamos uma porção de vezes. São João Damasceno diz que essa é a doutrina da igreja, ou seja, que o pecado ancestral foi o exemplo dado pelos primeiros, dizem Adão, vamos dizer assim, é o exemplo dado pelos primeiros humanos às gerações futuras. Então, o pecado ancestral deve ser entendido sempre nessa perspectiva exterior, nessa perspectiva social, nessa perspectiva cultural. O pecado ancestral foi o exemplo deixado, o exemplo de infidelidade à lei natural, infidelidade à lei divina, o mau exemplo deixado pelos nossos ancestrais, os primeiros humanos, e copiado pelas sucessivas gerações. E a partir desse exemplo aprendemos a pecar e nos prendemos ao pecado e nos tornamos escravos do pecado. Isto é o que diz Orígenes, citado por São João Damasceno e referendado por São João Damasceno no livro da fé ortodoxa. Na perspectiva agostiniana se transforma numa outra coisa. Pecado original não é pecado ancestral. Pecado ancestral não é pecado original. São conceitos distintos. A partir da doutrina agostiniana de pecado original, que tanto Juliano de Eclano quanto Teodoro de Mopsuestia, aliás, aprovado por Fóssil, como veremos, encaram como maniqueísta. Agostinho trouxe este resíduo, Agostinho traz este resíduo maniqueísta
para dentro da cristandade ortodoxa, a partir daí se desenvolve. Você não pode fazer uma alteração no campo da fé sem suscitar outras tantas alterações. Já havia sido dito por Tertuliano no século III, reafirmado por São João Crisóstomo, por diversos padres da Igreja. Não se pode fazer inovação alguma no terreno do dogma, das verdades reveladas, dos elementos da fé, sem que seja necessário, e a Reforma Protestante demonstra isso em outros campos, sem que seja necessário fazer outras tantas mudanças. Agostinho, a princípio, não faz. Ele, quando se afasta da ortodoxia, quando se afasta da doutrina católica, ele não faz isso a princípio, até encontrar um grande confrontador, que era um homem ortodoxo. Havia sido aluno, ao que parece, suspeita-se, havia sido ouvinte e aluno de São João, do nosso São João Crisóstomo. Lia com assiduidade os sermões de São João Crisóstomo em grego, traduzia obras de São João Crisóstomo, é uma pessoa de outro calado, conhecia profundamente o grego, conhecia o método aristotélico de confrontação. Juliano, bispo de Eclânum, ali do sul da Itália, Juliano começa a confrontar Agostinho de Hipona. Escreve diversas obras contra ele. E usando o método da redução ao absurdo. Olha, Agostinho, se você parte dessa doutrina exótica que você inventou, do pecado original, você vai chegar a esta e esta consequência. Sempre buscando trazer Agostinho de volta à razão. Sempre buscando convencer Agostinho sobre seus equívocos em matéria de antropologia. E Agostinho, ao invés de tornar a razão, e ao invés de repudiar essa doutrina do pecado original, ele vai adotando os postulados desenvolvidos por Juliano de Eclânum, incorporando isto à sua doutrina, e dizendo que isto fazia parte da pregação da igreja. E vai chegar ao calvinismo completo. Chegará à assim chamada tulipe. Então, Agostinho parte do pecado original. Agostinho vai ensinar, a partir do pecado original, Agostinho ensinará a atribuição da culpa de Adão a todos os seres humanos, por meio do traducionismo, que é a doutrina dele sobre a origem da alma tomada aos antigos romanos, uma doutrina pagã, que é neutra, mas que para ele era muito interessante, para justificar a propagação natural deste pecado original. Então, ele começa ensinando a transmissão do pecado original transmitido por Adão, a culpa herdada, essas coisas aí estranhas. E aí ele vai ensinar em seguinte, sucessivamente ele vai ensinar a depravação total. O homem natural perde o livre-arbítrio. Em condição de natureza, o homem não tem o livre-arbítrio. Então é Deus que tem que converter aqueles que ele deseja converter. Aqueles que ele deseja converter, é Deus que converte. O ser humano não tem iniciativa alguma. A corrupção total da natureza implica extinção do livre-arbítrio. Muito provavelmente da racionalidade. Agostinho não chega à questão da racionalidade, mas ele chega à questão... Agostinho aborda essa questão de um outro modo, a questão da linguagem, a precariedade, as transformações e a precariedade da linguagem, o entendimento entre os humanos. Acho que o Mênon de Platão vai por esse caminho. Não sei se ele leu o Mênon de Platão, acho que é o Mênon de Platão. Não lembro se é o Mênon, mas sei que Platão examina num dos seus livros essa questão das transformações da linguagem, a precariedade da linguagem, e passa a falta de entendimento entre os seres humanos, a transmissão da cultura. Então Agostinho chega a esse ponto também, a depravação total da natureza humana, que é o item 2. A partir daí, Agostinho chega ao item 3, que é a predestinação. Desde toda a eternidade, já escolheu Deus aqueles que ele deseja recuperar, aqueles que ele deseja retirar da massa danada, aqueles os eleitos predestinados que ele deseja salvar,
e aqueles que ele abandonou, a grande maioria dos seres humanos que pertencem à massa danada serão abandonados por Deus. Então é a predestinação particular. Deus escolheu apenas alguns, sem merecimento algum, desde toda a eternidade, para salvar. Portanto, sua graça, a graça de Deus, é a graça soberana. Não existe possibilidade não existe a mínima possibilidade de sequer pensar em resistir à graça de Deus. Para que a predestinação seja ativada, a graça divina deverá ser uma graça soberana. E daí passamos ao quinto ponto, que é a perseverança. A perseverança já está embutida na graça. A perseverança não depende de impulso algum da liberdade a ser amparado pela graça. A perseverança, todo o esforço feito pelos humanos, tudo isso também é um dom de Deus, como Agostinho declara, e Deus faz perseverar aqueles que ele predestinou. Apenas estes que ele predestinou, ele faz perseverar. Então é o que os protestantes chamam de segurança inabalável do crente. Então esses são os 5 pontos. E a pergunta é se Agostinho ensinou estes 5 pontos. E no segundo vídeo desta série, nós pretendemos demonstrar que, de fato, a partir do padre Grabó, pretendemos demonstrar a partir do padre Grabowski, a partir da nova história da igreja, a partir das próprias obras de Agostinho, a partir de Questen, a partir de Altanir Stuber, a partir de Drobner, a partir de Trevijano, a partir das diversas patrologias que Agostinho, de fato, ensinou de maneira exata, clara e insofismável. Agostinho ensinou os 5 pontos da tulipe calvinista, que Agostinho foi, de fato, calvinista, de alguma forma, quanto à antropologia e soteriologia, que Agostinho foi luterano, que Agostinho foi calvinista. E que, de fato, o agostinianismo é uma heresia incompatível, o agostinianismo é uma heresia incompatível com a fé ortodoxa. E vamos examinar a partir de uma perspectiva histórica. Nós vamos divulgar mais uma vez o códice de número 177 do Mirabiblium de São Fócio, onde São Fócio examina uma obra escrita por Teodoro de Mopsuestia contra Jerônimo, na verdade, contra uma tradução que Jerônimo fez das obras de Agostinho e que chegou ao Oriente. Então nós vamos examinar as obras de Juliano de Eclânum, vamos examinar as obras de São Fócio, vamos examinar as obras de São Vicente de Lérins, os monges de Adrumeto, e todo o histórico dessa doutrina agostiniana, quando pela primeira vez os ocidentais perceberam que há uma contradição entre os padres gregos da igreja e a sua concepção de graça e livre-arbítrio, e entre as opiniões de Agostinho. Então vamos tentar estruturar isso da melhor maneira possível. Vamos, inclusive, nos referir às cartas trocadas entre Cirilo de Alexandria e Agostinho. Então vamos explicar pormenorizadamente cada parte dessa questão. Importa deixar tudo isso muito claro. Não pode haver dúvida alguma quanto Agostinho ter sido calvinista ou luterano quanto a essas questões da relação da graça e da liberdade. Isso foi atenuado, principalmente após a explosão da Reforma Protestante. A grande arma de Lutero foi Agostinho, os leitores de Agostinho. Após a eclosão, a explosão da Reforma Protestante, isso foi atenuado pela Igreja Romana. Foi atenuado pelo Concílio de Trento. Os apostólicos romanos tentaram criar uma posição média. E isso não aliviou a tensão, nunca bastou para aliviar a tensão existente entre os franciscanos e os dominicanos, a princípio, e depois entre franciscanos e dominicanos a um lado e jesuítas do outro. A controvérsia continuou
durante os séculos subsequentes, suscitou inclusive o molinismo, o jansenismo e diversas disputas na Igreja Romana, até o próprio Papa Romano determinar que não se devia abordar este assunto e que não se devia retornar a este assunto e deixar tudo como estava. Este assunto nunca foi resolvido. Tanto que há obras apostólicas romanas que defendem posições bem próximas ao semipelagianismo, ao molinismo jesuíta, às doutrinas dominicanas, tomistas, e há obras que são francamente, e há obras hoje ainda editadas que são francamente agostinianas. Né? Então, a doutrina da graça e do livre-arbítrio na Igreja Romana ainda hoje continua a gosto do freguês. Né? Cessaram de se atacar, de se denunciar uns aos outros como heréticos, mas continuam assumindo perspectivas bastante diferenciadas a esse respeito. Né? E é o que nós veremos nas exposições subsequentes. Um abraço forte a todos, cuidem-se e que seja glorificada a Trindade consubstancial, indivisível, Pai, Filho e Espírito Santo, único Deus verdadeiro. Amém.